Olá, família Márcia Medidas. Uma vez mais nos reunimos aqui nesse espaço para meditarmos a Palavra de Deus. Sou o Padre Rafael e te convido a que nós meditemos um pouquinho o Evangelho desse domingo, 25º domingo do tempo comum. Para isso nós entramos na presença do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com atenção, escutemos o Evangelho desse domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho desse domingo nos apresenta uma outra parábola bastante conhecida por cada um de nós, que nos ajuda a compreender um pouco mais sobre o que é esse tal reino que Jesus veio anunciar. E, consequentemente, é parábola também que nos ajuda a comprometermos mais com esse segmento de Nosso Senhor Jesus Cristo, através de um caminho que precisa ser necessariamente através de uma conversão do nosso coração. E isso é importante porque nós devemos seguir crescendo na consciência e na convicção de que nós somos aqueles que são convocados para trabalhar na vinha do Senhor, a propósito, como nos propõe o Evangelho desse domingo. Isso para cada um de nós, meus irmãos, deve ser uma ocasião de muita alegria. Nós somos chamados a colaborar na construção do reino de Deus. Temos um Deus que tanto nos ama, mas que também quer contar com cada um de nós na realização dessa sua obra de salvação. Nós bem sabemos que nós vivemos hoje em dia em um mundo que é bastante materialista e que cada dia vai esquecendo mais e mais de Deus. E em nome disso, o mundo cada vez mais utiliza critérios que são mundanos para julgar toda a nossa realidade. E o Evangelho desse domingo vem nos dizer que aquilo que verdadeiramente é importante, ou seja, a nossa salvação, ela não depende dos critérios desse mundo. É exatamente isso que a parábola desse domingo vem nos desafiar a superar essa mentalidade mundana que cria tantas vezes entre nós competições desonestas, injustiças, exclusões. E isso nos ajuda também a entender que o reino de Deus ele não é uma espécie de sindicato, onde cada um vai ali e reivindica os seus direitos, onde você vai lá e reivindica um salário mais justo. Mas bem, o reino de Deus ele é um constante colocar-se a serviço da vida, onde nós devemos doar-nos em absoluta alegria e generosidade, sempre buscando ter uma vida mais de acordo com
com a proposta do Evangelho. Isso é o reino de Deus. Um outro ponto bastante interessante desse Evangelho é a atitude perseverante desse patrão que por 5 vezes sai para buscar trabalhadores. Essa é uma atitude que manifesta essa generosidade desse patrão em contratar o máximo de pessoas, ou seja, do nosso Deus de envolver o máximo possível de pessoas nesse reino que Jesus veio nos anunciar. É uma lógica interessante, porque é o patrão, o dono da vinha, que sai a procurar os desempregados. A gente sabe que o normal seria exatamente o contrário. Quando alguém não tem trabalho, ele sai para procurar trabalho. Mas aqui a lógica do reino de Deus é completamente distinta. É uma lógica completamente revolucionária, onde o mesmo Deus vem ao nosso encontro tratando de oferecer-nos aquilo que nós mais necessitamos, que é a nossa salvação, que se dá a partir da nossa participação nesse mesmo reino. Se nós olhamos friamente a parábola que nos propõe o Evangelho, nós entendemos que esses últimos obreiros, eles não têm muito mérito, não. Ou seja, eles não mereciam esse pagamento. Mas é porque olhamos com a nossa lógica humana. Mas desde a bondade de Deus, sim, eles eram dignos de receber esse mesmo salário. Por isso, lhes foi dado o que eles mais necessitavam para a sua vida e para a vida de suas famílias. Ou seja, por isso receberam gratuitamente aquilo que eles mais necessitavam. Como na parábola do filho pródigo, também essa parábola nos ensina muito sobre o nosso Deus, sobre esse Deus que tanto nos ama, sobre essa lógica revolucionária que ele usa. Nós entendemos nessa parábola que Deus não é um comerciante que simplesmente vai anotando no seu caderninho tudo aquilo que nós fazemos para depois nos pagar de acordo com o que nós fizemos. Não é assim que funciona. Nós vemos que de fato Deus é um Pai misericordioso que derrama o seu amor sobre todos nós, que nos dá exatamente tudo aquilo que nós necessitamos. O que prova isso é o fato de que, ao final daquela jornada, cada trabalhador pôde levar para sua casa o pão de cada dia, um por justiça, porque trabalharam todo dia, e outros justo pela generosidade de Deus, que entende, que sabe aquilo que nós mais necessitamos. Nesse sentido, meus irmãos, o grande convite que o Evangelho faz para cada um de nós é exatamente o fato de que não importa se nós não estivermos tão comprometidos com a igreja, com a comunidade, com o reino de Deus. O Evangelho nos diz que a recompensa é exatamente a mesma para quem começou a trabalhar antes, para quem começou por último. Por isso, o grande convite que te faz o Evangelho nesse domingo é esse: tenha a coragem de mudar. E isso começa exatamente com o assumir ser um colaborador do reino de Deus. Superemos, portanto, meus irmãos, a nossa visão mesquinha de justiça e tenhamos a coragem de buscar a verdadeira conversão do nosso coração, aprendendo a ser generosos, aprendendo a ser misericordiosos e tendo a consciência de que nós somos de fato colaboradores do reino de Deus. E todos aqueles que estão junto a nós não são nossos concorrentes, são nossos irmãos nesse mesmo caminho de salvação que vamos trilhando. Nós somos chamados por esse mesmo Deus que é bom, por esse mesmo Deus que é justo. Portanto, tenhamos a coragem de arregaçar as nossas mangas e trabalhar pela construção desse reino, de preferência juntos. É isso que espera o Senhor de cada um de nós, que possa ser esse o nosso compromisso nesse domingo, de que nós nos comprometamos de fato na construção do reino de Deus e que o Senhor te acompanhe, a ti, a sua família, nesse caminho cristão que vamos realizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.